Olá, seja bem-vindo ao Rádio Intensivo. Meu nome é Diego Gumieri e nesse caso eu vou discutir com vocês a importância da sistematização adequada na avaliação da radiografia de tórax no contexto de trauma. Então aqui nós temos um paciente do sexo masculino com 62 anos de idade que tem como história uma queda de altura. O paciente estava cortando galhos de árvore e ele repentinamente ele caiu da árvore. Então o paciente chegou, foi admitido na unidade hospitalar com uma dor na região do hemitórax direito, na região dorsal, na região posterior do tórax, uma dor intensa, uma dor 9 de 10. E esse paciente ele foi solicitada um estudo radiográfico para avaliação. Então, a princípio, a gente já remete a nossa avaliação para a letra B, que seria Bones, avaliação óssea. E aí, quando a gente está avaliando estruturas ósseas na radiografia de tórax, a gente pensa, antes de pegar as imagens para interpretar, a gente precisa imaginar, colocar na nossa mente o que a gente vai avaliar. Então, o que a gente vai avaliar? É um checklist. Então, a gente vai avaliar principalmente estrutura óssea, então na incidência posterior-anterior ou na incidência antero-posterior. Essa é uma incidência antero-posterior, devido ao quadro de dor do paciente. Então, a gente vai avaliar arcos costais, a gente vai avaliar região articular, então clavículas, direita, esquerda, região do ombro, articulação glenohumeral, articulação acromioclavicular. Vamos avaliar se tem lesões da escápula, né? Então o paciente ele caiu com o dorso, né? Com a região dorsal. A gente avalia as escápulas, tá? A gente avalia arcos costais e a gente avalia coluna. A coluna, eu vou abrir um parêntese aqui, a melhor incidência para avaliação da coluna, quando a gente está diante de estudo radiográfico, é a incidência em perfil. Então não se esqueça de solicitar, incluir na sua avaliação, no seu estudo, a incidência em perfil. Por quê? Porque na incidência AP ou PA, nós temos uma grande sobreposição do mediastino sobre a coluna. Então, as lesões de coluna, elas podem ser lesões tanto do aspecto ou muro anterior quanto do muro posterior. Então, na incidência antero-posterior ou posterior-anterior, essa identificação ela se torna limitada. Então, aqui o paciente apresenta algumas lesões do arcos costais à direita. Entretanto, essas lesões elas estão relacionadas à deformidade. Então, nós temos várias deformidades, o que não nos garantem que isso seja atual, seja agudo. Então, vale a pena a gente questionar o paciente sobre eventos anteriores que justifiquem essa deformidade dos arcos costais. Tá bom? Bom, aqui aparentemente normal, não tem lesão do parênquima pulmonar, não vejo lesões dos arcos costais recentes, não vejo pneumotórax, não vejo hemotórax, não vejo área de contusão, tá? Aparentemente normal. A incidência em perfil, como eu disse, a gente vai avaliar estruturas ósseas no perfil. O que a gente avalia? Duas estruturas importantes, tá? As duas mais importantes: coluna e externo. Então, se o paciente ele teve um trauma na região anterior, o externo é importante. Se o paciente teve um trauma na região posterior, dorsal, coluna é importante. E aqui a gente já percebe uma inclinação, uma cifose aumentada da coluna. Então, ó, isso aqui já chama atenção. Tá? Esse desvio cifótico da coluna já chama atenção. Eu penso em lesão de corpo vertebral fazendo ou aumentando a cifose, se essa cifose não for uma cifose fisiológica. Mas, avaliando o corpo vertebral, ó, e como ele tem que ser, ó, bem quadradinho, como se fosse um bloco, tá? Um bloco de tijolo. Olha lá. Eu já percebo aqui, ó, que esse corpo vertebral
ele se apresenta reduzido, principalmente na região média anterior desse corpo vertebral. Olha como é que é. Ele está reduzido em comparação com os outros corpos vertebrais. Além disso, tem algumas alterações degenerativas, ó. Redução do espaço discal, osteófito marginal, certo? Então, aqui, isso aqui bate com os sinais clínicos do paciente? Sim, então se bate com os sinais clínicos, a gente pensa em fratura por compressão ou encunhamento do corpo vertebral, corpo de T10, tá bom? Então olha lá, como os corpos vertebrais devem ser em bloco. Bom, então por que chama fratura em cunha? Lembra daquela cunha de madeira que a gente coloca principalmente na enxada? Então, o que acontece é uma compressão do muro anterior do corpo vertebral. Então, a fratura em cunha. Espero que vocês tenham gostado do caso. Não deixem de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem gosta de radiologia.